Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus pela minha e pela sua vida, por mais uma oportunidade de juntos meditarmos na palavra do Senhor Jesus. E o tema nesta manhã desta palavra é: quando Deus parece distante. Encontra-se no livro de Isaías, capítulo de número 8, no versículo 17, que diz: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Amém? Essa palavra fala justamente do povo de Deus, no qual havia se distanciado daquilo que Deus havia projetado para eles. E nesse distanciamento, eles enxergavam como se Deus havia distanciado deles. Eles achavam que Deus estava distante por causa dos pecados, dos erros, das falhas. Então Deus usa o profeta Isaías e traz essa palavra. Mas Deus atento, olhando, vendo o que o povo dele estava enfrentando. Quantas vezes, na minha e na sua vida, até hoje, eu e você olhou para uma circunstância, para uma adversidade, e pensamos com nós mesmos: por que Deus está tão distante de mim? Por que está tão distante a resolução dessa situação, deste problema? Por que isso não mudou logo? Por que Deus já não interveio em meu favor, ou até mesmo em favor da nação, em favor dos miseráveis e de tantas circunstâncias que a gente tem visto nos dia a dia? Por que Deus parece distante aos seus olhos? Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, Deus é real. A despeito de como você se sinta. Mas para amadurecer, meu irmão e minha irmã, a amizade, Deus muitas vezes irá nos testar com períodos aparentemente de separação, ou seja, de distanciamento. Vão ser algumas épocas em que se tem um sentimento de que Deus nos abandonou e nos esqueceu, e na verdade não é. Deus sempre está no controle de tudo e de todas as coisas. Deus não está distante da sua vida. Deus não está longe de você, de mim. Deus não está longe da humanidade que geme, que sofre. Deus não está com seus olhos tampados. Pelo contrário, tudo está no controle e no senhorio de Deus. Mas as nossas escolhas determinam aonde nós queremos chegarmos. As nossas ações e atitudes determinam aquilo que queremos em Deus ou fora de Deus. Mas Deus sempre está no controle de todas as coisas. Porque, Senhor, Tu permanecesses afastado na hora do sofrimento. Por que te escondes de mim? Veja que o salmista Davi também ecoa um salmo como se Deus estivesse longe. Por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Quantas vezes também você não fizemos esta pergunta? Quantas vezes nós vemos esse Salmo 22, versículo 1, e nos identificamos? Como diz o Salmo 43, 2: por que me rejeitaste?
Veja, os sentimentos do salmista era de rejeição. Os sentimentos dele era de angústia. Os sentimentos dele, como diz Salmo 10:1, era que Deus havia se escondido dele. Deus não abandonou nem a mim nem a você, meu irmão e minha irmã. E isso ele prometeu para mim e para você várias vezes nas Santas Escrituras. Como diz Josué 1:5, ele não abandonou Josué. Eu jamais o abandonarei, eu jamais o rejeitarei. Deus conhece que algumas vezes esconde a sua face de nós, e nós sabemos disso. Ele escondeu a face dele para que Moisés não visse, mas a glória do Senhor passou ali e ele contemplou. Trata-se de uma parte normal da provação e amadurecimento da sua amizade dele, Deus, comigo e com você. Jó 23:8-10 diz: se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Veja que Deus sempre está no controle de todas as coisas e, acima de tudo, presente em todas as circunstâncias. Então Deus, ele não está distante do que eu e você estamos passando. Como louvar a Deus quando você compreende o que está acontecendo na sua vida, meu irmão e minha irmã, e principalmente quando aos meus e aos seus olhos Deus está em silêncio. Será que você e eu fazemos como Jó? Jó 1:20-21 vai dizer: então prostou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó tinha essa convicção, meu irmão e minha irmã, que Deus não estava distante daquilo que ele vinha enfrentando. A mesma circunstância nós precisamos ter. Olhar para o Senhor e contemplar que Deus está no controle e não distante. Pai, obrigado pela tua presença sempre ao nosso lado. Ainda que os nossos olhos e sentimentos achem que o Senhor esteja distante, o Senhor está perto de nós para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Tenham todos um dia abençoado na convicção que Deus está do seu lado. Seu servo, Pastor Cristiano.